Preste atenção, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 10, diz assim: a primeira multiplicação de pães e o quê? E peixes. Preste atenção no título desta palavra. Quando nós estamos com o Senhor Jesus, quando nós estamos com Ele, então Ele tem o poder para fazer na nossa vida infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, porque todo o poder e toda a autoridade foi dado no nome de quem? De Jesus, tanto no céu como na terra e debaixo da terra. Toda a autoridade está com Ele. Então, quando nós cremos nele, quando nós buscamos nele, então tudo se torna possível na nossa vida. Amém? Quem está compreendendo até aqui? Versículo 1 diz assim, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo quanto tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, preste atenção, mas o que? As multidões, ao saberem, seguiram-no. Quando Jesus, ele viu aquela multidão que estava seguindo a ele, que estava em busca dele, procurando ele, então Jesus se compadece daquela multidão. Quando nós buscamos ao Senhor Jesus, Jesus se compadece da nossa vida. Quando nós fazemos a nossa parte, então Jesus ele olha para mim, para você, e ele se compadece do que nós estamos vivendo, do que nós estamos enfrentando, seja na saúde, seja no casamento, seja na vida econômica, seja com os filhos, seja onde for. Jesus se compadece daquela situação, e Jesus ele toma uma atitude em nosso favor, amém? Porque ali ele diz, olha lá, no versículo 12, né? É o 12? O 11, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de quem? De Deus, e socorria os que tinham necessidade do quê? De cura. Veja que Jesus, ele fez o quê? Ele acolheu aquela multidão, porque todos os que estavam ali estavam passando por lutas, estavam enfrentando problemas. Então, quando Jesus viu aquela multidão, Jesus fez o quê? Trouxe todos eles para perto e acolheu. E Jesus lhe falava do reino. Veja que primeiro Jesus ensina, sim ou não? Jesus não sai curando todo mundo de qualquer maneira, não. Primeiro Jesus ensina do reino de Deus, aí depois ele socorre aqueles que precisavam de cura, amém? Quando nós venhamos à igreja, nós temos que entender isso. Quando você entra por aquela porta da igreja, você toma uma atitude de buscar ao Senhor Jesus, primeiro ele vai ensinar da palavra dele, primeiro ele vai nos orientar, nos direcionar, nos mostrar o caminho, para que depois ele venha e socorra a nossa vida, amém? Você crê que nessa manhã Jesus está te socorrendo? Você crê que Jesus está visitando a tua casa e está socorrendo a tua família? Curando os que estão enfermos, doentes? Porque ele disse, primeiro ele ensinou sobre o reino dos céus, e aí depois ele socorreu. Não sei qual seja o socorro que você está precisando, não sei qual é a luta que você está travando diariamente na sua vida,
não sei qual é aquilo que você está vivendo, mas eu posso dizer com toda a convicção, com toda a certeza dentro de mim, que Jesus está te socorrendo nesta manhã. Amém? Assim como a palavra está orientando, porque a palavra dele é verdadeira, sim ou não? A Bíblia diz que Deus é a palavra. Então, se a palavra é Deus falando, então Ele está entregando na nossa vida o que nós precisamos. Mas nós temos que crer também na sua palavra. Amém? Não adianta nós pregarmos, falarmos, e a pessoa não crer, e a pessoa não confiar, a pessoa não se lançar nos braços de Deus, dizer: Senhor, eu reconheço o Senhor como o único e verdadeiro Salvador da minha vida, Salvador da minha alma, e eu preciso do Senhor. Eu sou pecador, sou falho, sou cheio de erros, mas eu reconheço o Senhor na minha vida. Amém? Aumenta para mim um pouquinho fundo, Rodrigo. Rodrigo está... Rodrigo. Pss. Aumenta o fundo para mim um pouquinho. Isso. Está muito baixinho. Amém, pessoal? Então, quando nós reconhecemos Jesus na nossa vida como o único e verdadeiro Salvador, então Ele vem e nos socorre. Amém, pessoal? Você está entendendo até aqui a palavra? Aí ele diz ali, lá no versículo 12 agora: mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12, ou seja, os discípulos, e lhe disseram: despede o quê? A multidão, para que indo às aldeias indo o quê? Às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem o quê? Alimento, pois estamos aqui em lugar o quê? Aonde eles estavam não tinha condição nenhuma de alimentar uma grande multidão que estava ali em busca de Jesus. Aonde eles estavam era um lugar o quê? Deserto. Ali não tinha alimento para alimentar todo aquele povo. Então os discípulos, vendo aquilo ali, os discípulos foram até o mestre, até Jesus, e disseram: olha, despede logo esse povo, para que eles indo pelas cidades vizinhas, circunvizinhas, eles achem ali o que comer. Mas eles não esperavam o que Jesus responderia para eles. Porque quando se trata da fé, pessoal, quando se trata de nós estarmos com o Senhor Jesus, é como eu disse no começo, aquilo que era impossível passa a se tornar possível. Aquilo que aos olhos humanos não tem o que fazer, não há mais solução, mas quando nós estamos com Jesus, Jesus estende as mãos e faz acontecer o sobrenatural. Amém? Aí ele diz ali, olha lá, versículo 13, ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos fomos comprar o quê? Comida para todo este povo. Eles disseram: espera aí, Jesus. Eles sendo discípulo de quem? De Jesus. Eles disseram: espera aí, Senhor, mas nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Como poderemos alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes? A não ser que nós pegamos e fomos e compramos o que mais? Comida.
Mas a Bíblia diz que era mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, quanta comida eles teriam que ir buscar, comprar, para poder alimentar aquela multidão que estava ali? Muito, sim ou não? Você já imaginou mais de 5.000 pessoas para poder se alimentar? Eles precisavam dali, eles precisavam do quê? De um milagre. E quem poderia realizar esse milagre? Eles estavam junto àquele que poderia alimentar aquela multidão. Posso falar uma coisa para você? Posso falar? Hoje você está aqui junto com aquele que pode abençoar a sua vida. Porque Jesus falou, aonde tem 1 ou 2 reunidos em meu nome, Ele está no meio. Então Jesus está aí. Você está junto daquele que pode resolver o teu problema. Aquele que pode realizar o teu milagre. Bispo, mas já falaram para mim que não tem mais jeito. Bispo, mas já falaram isso, já falaram aquilo. Esquece o que todo mundo falou. Creia na palavra de Jesus. Esquece o que as pessoas falaram. Confia na palavra de Jesus. Ele é a vida. E se você crê na sua palavra, você recebe vida. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com o quê? Com abundância. Só Ele pode dar vida para mim e para você. Mas essa vida, ela chega quando nós passamos a ter uma vida com Ele também. Olha só, um casamento tem como dar certo se o marido e a esposa não se derem bem? Um casamento tem como dar certo se o marido e a esposa não tiverem um diálogo saudável e não tiver um compromisso um com o outro? Não, a tendência é o quê? Cada um para o seu lado. Então, se eu e você não temos uma aliança com Jesus, não temos um compromisso com Deus, Deus também não tem nenhum compromisso de nos abençoar. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas Deus tem que fazer, Deus tem que realizar. Mas e a sua vida com Ele, como que está? A sua aliança com Ele, de fidelidade, como que está? Deus não tem obrigação de ser fiel se você também não é fiel. É assim que funciona. Deus não tem obrigação de abençoar ninguém se a pessoa não está sendo fiel com Ele. Agora, se a pessoa está sendo fiel, a palavra dele garante a vitória sobre a nossa vida, porque a Bíblia diz que a palavra dele não cai no chão. Ele não volta atrás. Se Ele prometeu, vai o quê? Vai cumprir na sua vida. Amém? Aí ele diz ali no versículo 14, né? Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar-se em grupos de quanto? De 50. Eles atenderam, acomodando a todos. Eles foram obedientes, sim ou não? Veja que Jesus falou uma vez, vai lá, então pega todo o povo e manda se assentar em grupo de 50. Vai lá, acomoda todo mundo. Eles poderiam questionar Jesus, Senhor, peraí, mas vai mandar esse povo sentar, vai dar comida para eles como? Mas eles não, quando Jesus falou, eles obedeceram, está aí. A obediência gera bênção, pessoal. Não adianta nada, tem pessoas sacrificando, mas não está obedecendo. Aí não adianta, porque Deus se agrada da nossa obediência para com Ele.
Não adianta nada a gente sacrificar tanto, mas não viver na obediência. Aí a bênção não vai chegar, o milagre não vai acontecer, as coisas não vão dar certo, e aí a gente vai acabar se voltando até mesmo contra Deus, dizendo: peraí, mas eu fiz, mas eu fui, mas eu busquei e não aconteceu. Mas não é porque não aconteceu, porque Deus não quis fazer, porque nós estávamos sacrificando, mas não obedecendo a sua palavra. Amém? Então tem que haver uma obediência de mim e de você. Bispo, mas está difícil, a luta está grande. Não importa, olha para Deus. Não importa, olha para Ele. Ainda que você esteja derramando lágrimas, continue sendo fiel a Deus, continue crendo em Deus, continue perseverando com Deus, e você vai ver a mudança de Deus na sua vida. Amém? Aí ele diz ali, para a gente encerrar, versículo 15, eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos para onde? De quem vem o socorro? E Deus, ele está onde? Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu para os céus. Aí ele diz ali, olha que forte, pessoal, os abençoou, partiu e o deu aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem entre quem? Entre o povo. Todos comeram. Ficou alguém sem se alimentar? Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobrejaram foram recolhidos 12 cestos. Diga glória a Deus. Entenda isso, pessoal. Jesus pode tudo na nossa vida. Se Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma grande multidão e ainda sobrejou 12 cestos, imagino que Ele não pode fazer na vida de cada um de nós que confiarmos nele, que acreditarmos na sua palavra, que permanecemos fiel a Ele. O que Ele não pode fazer, pessoal? Ainda que a pessoa diga assim: bispo, mas está aqui, comprovado o que o médico falou, está aqui nos exames, não tem mais o que fazer, o médico falou que eu vou ter que aceitar, o médico falou que eu vou ter que conviver com isso. Mas se você crê no Senhor Jesus, Jesus tem o poder para te curar. Amém? Ainda que todos falaram assim: não aceita que o teu filho, a tua filha é assim, é dessa maneira, o teu marido, a tua esposa é assim, mas se você crê no Senhor Jesus, Jesus vai lá e transforma eles, liberta, muda. Amém? Ainda que todos digam para você: você não vai conseguir, mas se você crê em Jesus, confiar em Jesus, Jesus vai contigo para abrir todas as portas e te abençoar. Amém? Mas isso depende só de Jesus? Depende de quem? De nós, de mim e de você. Tem gente que diz assim: eu vou esperar em Deus. Não adianta só esperar, faz a tua parte e Deus faz a dele. Faz o que cabe a você fazer, e Deus vai fazer a parte que cabe a Ele sobre a nossa vida. Mas tem que haver um esforço meu e seu, o esforço de buscar, o esforço de prevalecer na presença de Deus. Qualquer luta, qualquer dificuldade, muitas vezes o inimigo lança e nós recuamos, nós paramos. E Jesus falou, Jesus disse que Ele estaria conosco até o último dia da nossa vida. Então Jesus está contigo, não para não, não recua não, vai em frente, siga crendo na sua vitória. Amém, pessoal? Porque está escrito, Jesus falou na palavra dele, está escrito aqui, pessoal, que se você crê,
você verá a glória de Deus na sua vida. Amém? Quem compreendeu isso? Você crê na multiplicação de Deus na sua vida? Deus vai multiplicar saúde, Deus vai multiplicar prosperidade, Deus vai multiplicar paz, alegria, felicidade, união na sua casa. Deus vai fazer a bênção acontecer. Amém? Fica de pé, por favor, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Isso. Fica de pé, por favor. Põe a mão no seu coração. Fecha os teus olhos agora. Isso, fecha os teus olhos. Porque independente da situação que você esteja vivendo, independente do problema que você esteja passando, independente de tudo o que tem acontecido na sua vida, você tem que crer que você tem um pai que está cuidando de você. Você tem que crer que tem um pai que está segurando nas tuas mãos para te levar em direção ao teu milagre, à tua vitória, que nada e nem ninguém vai tirar o que Deus separou para a tua vida. Só se você não quiser, só se você parar na beira do caminho, aí não vai se realizar o que Deus separou para a tua vida. Mas se você continuar segurando na mão de Deus e crendo, então tudo já está preparado para a sua vitória. Aleluias. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. E sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. Levanta as mãos e declara: e se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Diga: eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Recebe, Pai, a nossa vida. Eu sou. Recebe a adoração do teu povo. Que te ouviu chorar. Aleluia, Senhor. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz, o fim do túnel, a força quando a sua acabar. Levanta as mãos e com força declara: e se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Diga: eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou?
Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Diga: mais conhecido. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida. O pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. Aleluia. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Diga: eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Diga a ele: eu quero intimidade. Meu Deus, tudo que nós queremos, Senhor, é ter uma intimidade com o Senhor. É um compromisso inquebrável contigo, meu Pai. Tudo que nós queremos é viver na dependência do Senhor. É viver, meu Pai, te servindo com a nossa alma, de todo o nosso coração. Então, Senhor, tenha misericórdia nesta manhã da nossa vida e salva, meu Deus, socorre